Então, fazia um tempo que eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer um vídeo mostrando os lápis aquareláveis que eu ganhei, mas eu decidi fazer um vídeo, na verdade, mostrando a diferença entre uma aquarela normal e um lápis aquarelável. Eu já tava com essa ideia de pintar essas plantinhas e flores que eu vi lá no Pinterest, porque eu vi várias ideias bem legais, mas eu resolvi fazer a mesma plantinha com aquarela e com lápis aquarelável pra ver o que ia dar, a diferença que ia dar entre os dois. Então eu peguei algumas referências e inspirações lá do Pinterest, que são bem fáceis de fazer, vocês podem tentar fazer também com aquarela ou lápis aquarelável. O papel que eu tô usando pra fazer essa aquarela tem uma gramatura 300, ele é um papel mais grossinho mesmo pra aquarela, mas a partir de 200 gramas vocês conseguem já ter um papel legal pra trabalhar. Eu vou sempre tentar pegar lápis aquareláveis com cores parecidas à que eu usei da aquarela, para vocês verem como fica o resultado. Então, no caso do lápis aquarelável, para fazer as sombras e tudo mais, eu pinto bem de levinho e aí eu venho com a sombra por cima ou com a outra cor por cima, de levinho também. E depois eu só venho com o pincel molhado por cima da cor para espalhar e ficar parecendo uma aquarela mesmo. Logo de cara já dá pra perceber que a aquarela, ela é muito menos controlável, diríamos assim, porque você não sabe qual vai ser o efeito dela no papel. Já com o lápis aquarelável, você desenha onde vai estar a cor, né? Então você tem meio que um certo controle que na aquarela você não tem. No caso da aquarela aqui, eu tô molhando o pincel e misturando as cores no papel mesmo. E com o lápis aquarelável, eu vou pintando as cores meio que uma por cima da outra ou dando um espacinho entre elas, porque o lápis aquarelável, ele funciona depositando o pigmento no papel. Então você deposita meio que a tinta seca no papel e aí quando você joga água por cima, ele vira a tinta aquarela mesmo. Só que é claro que se vocês ficarem misturando muito com o pincel, vai acabar misturando as duas tintas e vai acabar ficando uma cor uniforme. Então se vocês querem que fique com duas cores diferentes, vocês não podem mexer muito, nem com a aquarela, nem com o lápis aquarelável, você tem que jogar as duas cores lá e deixar as duas cores lá para elas ficarem diferentes e manchadinhas. Uma coisa que eu acho legal da aquarela é que a gente consegue trabalhar com ela molhando primeiro o papel, né, deixando o papel úmido, molhado, e depois jogando a tinta em cima, que ele dá um efeito bem legal, que a aquarela espalha bastante e a gente consegue fazer um gradiente legal. Já no lápis aquarelável, eu acho que não dá pra fazer isso, de molhar o papel primeiro e depois colocar o lápis por cima, porque quando o papel já tá molhado e você vai passar o lápis aquarelável em cima, ele já começa a diluir a tinta. E aí fica um negócio meio estranho, não deu muito certo quando eu tentei fazer, então eu recomendo vocês usarem o lápis aquarelável com papel seco primeiro e depois usando o pincel úmido por cima. Aquarela vocês conseguem primeiro molhar o papel e jogar a tinta depois, ou então jogar direto a tinta no papel seco, que vão dar efeitos diferentes. Então a aquarela é legal porque vocês conseguem trabalhar com várias técnicas diferentes e o lápis aquarelável ele é um pouco mais limitado nesse sentido de técnicas de papel úmido e tudo mais. Mas eu acho muito legal trabalhar com lápis aquarelável quando você não vai fazer a pintura inteira em aquarela, sabe? Você vai deixar ele com alguns traços em lápis mesmo e vai aquarelar só alguns pedaços do desenho. Então foram essas as florzinhas que eu fiz. Em alguns casos fica bem diferente, em outros casos não fica tanto assim. Por exemplo, o trevinho ali ficou até que bem parecido, mas outros casos fica diferente, né? A aquarela é totalmente imprevisível. Mesmo que você desenhe a mesma coisa com a mesma tinta e a mesma quantidade de água, cada hora ele vai ficar diferente. É uma coisa assim que a gente não tem como controlar, mas pelo menos agora vocês conseguem ter uma base e meio que ver a diferença, né, da aquarela pro lápis aquarelável. São técnicas diferentes e cada uma tem o seu charminho especial. Tentem fazer em casa, essas plantinhas são super fáceis de fazer e é divertido também para vocês treinarem paleta de cor e tudo mais. Para quem tá começando é bem fácil de fazer, é um exercício legal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Instead of running in circles, why don't you get a back?
If everybody will hurt her, why don't you get her back? Get her back.